Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos com o programa Semeando Vida. Você pode se inscrever no canal do YouTube, você pode participar aí pelo Facebook, você pode nos ouvir pela Rádio Sudoeste. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aí separada para você. Quero mandar um abraço também para os nossos irmãos da nossa filial de Araruama, para os nossos irmãos da filial de Jardim Esperança e aqui da nossa sede em São Pedro da Aldeia. Que Deus nos abençoe. Queridos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 32, diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. A gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus de projetos, é um Deus que realiza projetos, é um Deus que realiza sonhos, é um Deus que faz os seus filhos prosperarem. Quando fala de prosperidade, nós não estamos falando de parte financeira só. Nós estamos falando, querido, daquilo que é uma vida plena em Deus, com paz, uma vida com alegria, uma vida, com satisfação. É o nosso reflexo, né? A nossa recompensa quando nós decidimos e queremos andar com Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a gente precisa entender, e aí eu quero que você entenda nesses minutos que nós temos aqui, que independente de circunstâncias adversas, isso não pode impedir o agir de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus. Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. A gente precisa entender uma coisa. Quando nós falamos assim, muitas vezes nós esquecemos que Abraão foi casado com Sara. E aí, Sara era estéril, né? Mas Deus é um Deus de Abraão, um Deus de Isaque e um Deus de Jacó. Então Deus era um Deus de Abraão, que se tornou também um Deus de Isaque, que veio de uma mulher que era estéril. Então a gente precisa entender isso, querido, que o projeto de Deus, independente de esterilidade, independente de adversidades, isso não tem poder para impedir aquilo que Deus tem para fazer. Sara, ela dá à luz a Isaque. Isaque, ele casa também, e a sua mulher também era estéril. E agora a mulher de Isaque dá à luz também para continuar aquilo que é um projeto de Deus. E aí ela dá à luz a Esaú e Jacó. Então nós precisamos entender que Jacó casa também. A esposa de Isaque, a Rebeca, dá à luz a Esaú e a Jacó. Agora Jacó casa com Raquel, e Raquel também era estéril. E aí Deus move, opera um milagre, e agora Raquel também gera filhos e dá ali a Jacó, Benjamim e José. Então a gente precisa entender o seguinte: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó é um Deus que, independente de grandes problemas, ele é poderoso para continuar e realizar os seus propósitos. Não sei se você entendeu. Nesse pouco tempo que nós estamos falando aqui, eu estou querendo dizer para você, querido, que nada pode impedir os projetos de Deus se realizarem na tua vida. Aqui, Sara, Rebeca, Raquel era estéril, e o Senhor foi lá, acabou com a esterilidade e deu a elas filhos. E aí a Bíblia diz: Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando talvez as pessoas olhassem, e as próprias mulheres: poxa, eu não posso gerar filhos, mas os filhos já eram um projeto de Deus para a vida dessas mulheres, que era um projeto, um propósito do Senhor
na vida dessas famílias. Eu creio que para a tua família, querido, Deus tem projeto. Esses projetos, irmão, não acontecem, e aí não tem poder do diabo, não tem poder do pecado. O que tem, querido, e o que pode atrapalhar ou impedir os projetos de Deus na tua vida é você mesmo. Mas quando você se coloca no centro da vontade, quando você deixa Deus trabalhar na tua vida, quando você entende que independente de qualquer coisa, nada disso tem poder para impedir o agir de Deus. Aí os milagres acontecem, os projetos se realizam, as portas se abrem, porque Deus chama Abraão e fala: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus nesse meio tempo diz para eles assim: olha, você vai ser pai de nações, como se a mulher era estéril. Querido, a nossa parte nós precisamos fazer, porque Deus, querido, Ele faz a parte dele. É só você obedecer, é só você entender, irmão, que muitas vezes, em muitas coisas, você tem que fazer, mas existem momentos, querido, que você precisa deixar Deus fazer, principalmente trabalhar aí dentro de você, sabe? Trabalhar aí nos teus sentimentos, trabalhar nas suas atitudes, trabalhar nos seus comportamentos, porque você vai ver, querido, que nada pode impedir o agir de Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E aí isso me chamou muita atenção, porque todos os três casaram com mulheres estéreis e a esterilidade não impediu a que essas mulheres tivessem filhos, porque Deus abriu a madre delas. Às vezes, irmão, passamos por momentos de algumas dificuldades, simplesmente para que você possa ver a glória de Deus, né? Porque elas poderiam não ser estéreis, e Deus dá filhos sim, mas aonde estaria a glória de Deus? Então Deus permite algumas situações de aperto, algumas situações que vêm para trazer certa tristeza, mas tudo isso é para que a gente enxergue a glória de Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele disse para Marta e para Maria: olha, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. E aí foi necessário que o irmão delas, o Lázaro, viesse a óbito para que elas pudessem ver a glória de Deus. Não só elas, mas todos que estavam ali viram a glória de Deus se manifestar. Mas foi necessário que algo ruim, entre aspas, acontecesse para que essa glória do Senhor se manifestasse. Então, talvez na tua vida hoje esteja acontecendo algumas coisas, né, que tenha trago alguma tristeza, algumas preocupações, alguns níveis de ansiedade, e o Senhor está falando para você: filho, se prepara, fique de pé, para que você possa ver a minha glória. Abraão, ele creu, né? E essa fé de Abraão, filho, foi algo fundamental em sua vida, né? Isaac foi um homem que buscou e desejou aquilo que era a sua família. E Jacó, ele busca uma mudança e uma transformação. Então são três coisas que nós precisamos ter, querido: fé, investir na nossa família e ter o desejo de transformação, de mudança. Porque todas essas três coisas andam juntas e os três aqui se completam. Então que você possa entender isso, que o Senhor é poderoso hoje e sempre será para abrir a madre, para tirar a esterilidade e trazer a vida, para tirar a morte e trazer a vida. Então eu não sei como está a tua vida na realidade hoje, talvez em alguns campos, em algumas áreas, precisem de um avivamento do Senhor. E eu quero crer, querido, que nesse dia o Senhor vai abrir a madre, o Senhor vai fazer essa terra aí dar frutos, o Senhor vai mudar o quadro, o Senhor vai te dar vitória. Entre na vontade de Deus e viva e coma o melhor dele nessa terra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.